Olá, seja bem-vindo ao Bota na Roda de hoje. Eu sou Tony Rodrigues, Rodrigo Jimenez. Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com um programa bacana, super especial pra vocês, hein? Felipe Reginato. Fala pessoal, tudo bem? Programinha top hoje, convidado especial, hein? Todo mundo vai gostar. Estamos aqui hoje com a jornalista, pastora, mãe, eu que sei mais o que, psicanalista, Rose Guglielminetti. Fala um pouquinho de você, por favor. Bom, primeiro vou te parabenizar porque você acertou meu nome, meu sobrenome. Porque olha, mais difícil, eu pensando, eu falei assim, agora ele vai engasgar. Eu também. Eu queria que você fosse emboscar, mas eu acho que ele ficou treinando a tarde inteira. Semana. Conhecendo o Tony, eu acho que foi a semana. O tempo todo. Bom, como você fala, eu sou jornalista, né? Muitos anos me formei na PUC Campinas. Trabalhei em vários jornais aqui de Campinas, Correio Popular, Band News FM, TV Bandeirantes, Diário do Povo, rádios, várias rádios, trabalhei em várias rádios. Tive o blog da Rose, que foram mais de 30 anos aqui em Campinas, né? E agora estou trabalhando no serviço público, no poder público, né? Sou formada em psicanálise, formação e especialização, também teologia, estou formada em teologia, estou formada também em jornalismo literário, ou seja, eu gosto de estudar. Hoje ninguém vai falar que só é ela pra gente não passar vergonha, por favor. Sou casada, né? Isso é importante, tenho já mais de 25 anos. Esqueci do dia que eu fiz os 25 anos de casamento, esquecemos. O marido lembrou. Não, nem ele lembrou, não, nós não lembramos, entendeu? Mas lá em casa a gente nunca foi muito ligada. Tem essa coisa das bodas de prata, não rolou. Não rolou, não trocamos aliança, mudou de aliança, nada. E a gente sempre brinca que... Eu não vou brincar, eu ia brincar, não vou brincar, não. Pode brincar. É que às vezes as pessoas colocam flores e falam um monte de coisa na internet e não é nada daquilo, né? E às vezes você não faz nada. Ainda mais depois de você passa. Exatamente, E tá super vivo aí. Exatamente, E aí tem uma filha de 20 anos. A Luísa. Meu Deus do céu. E tá maravilhosa. Minha idade, cara. Olha aí. Mas eu preciso contar. Eu vou voltar pra você, depois eu tenho que contar uma história com o Rodrigo. Acho que ele não lembra, mas eu vou contar. Conta a história primeiro com o Rodrigo, depois a gente volta. Senta que lá vem a história. O Rodrigo sempre, há muito tempo, a minha irmã trabalha no Mona Lisa e tal, e a gente frequentava lá. E meu cabelo era vermelho. E um dia eu fui pintar o cabelo. Só que o Rodrigo botou loiro. Não sei se você lembra disso. Você lembra? Porque você nunca... Não sei se é vermelho, não é vermelho. Isso é porque tá errado. Até hoje eu não sei por que ela tem que ser vermelho. Ele colocou loiro. Até hoje, se ela sentar na minha cadeira, eu vou colocar quando ele tirou, eu falei, gente, fiquei loira, né? Aí ele falou, e agora? Eu falei, isso cresce, vai de novo, né? Aí foi tranquilo, né? Até você lembra disso? Não sei por que ela tá com o cabelo vermelho. Porque, na verdade, ela tem que ser loira. É minha opinião e ponto final. Mas isso que é o cara, assim, eu sou decidida, eu mudo a cor do teu cabelo e acabou, né? É isso aí, né? Sabe, a irmã dela... trabalha comigo há 30 anos. Assim, então eu já conheço antes da filha, eu conheço a Rose, acho que antes de ser casada. E o nome dela é Rose. Rose? Rose. Só Rose? Só Rose, E a irmã dela chama Rosana. E eu resolvi dar o nome da Rose nossa lá, virou Rose, que era Rosana, mas eu coloquei Rose e pronto. Tem duas Roses na família dela e pronto, acabou. Mas na verdade é Rosineide, meu nome. O seu é Rosineide, o dela é Rosana. Gente. A Rose tem uma outra irmã que é Rose também, não tem? Que eu lembro, eu Rose. Esses 30 anos eu não sabia que era Rose. Não, mas eu vou contar um negócio de vocês também. Uma vez eu fui com um material de construção pra comprar. Minha mãe falou, teu nome é tão lindo, mas é um nome que eu não gosto muito. Mas enfim. Mas a minha mãe, teu nome é tão lindo. Aí eu fui comprar um material de construção, umas pedras lá pra piscina e tal. Aí o cara chegou, que tava comprando a peça, falou assim pra mim, qual que é o teu nome? Eu falei, Rose. Mas o Rose do que? Eu falei, Rose. É o que você precisa saber, né? E esse cara vendeu tal. Aí quando ele pegou o cheque, eu fiz em 3 cheques, né? Aí ele viu meu nome e falou assim, eu tinha certeza que era Rosineide, porque ninguém gosta desse nome. Eu falei pra ele assim, se você continuar com essa palhaçada, eu vou cancelar o pedido. Ele, não, dona Rose, pode ficar tranquila. Rose, aqui você hoje foi convidada por 3 cabeleireiros, né? Principalmente pelo fato de ser pastora, de ser formada em teologia e a nossa política. Então, claramente.
A gente pode fazer um bloco depois com ela só de política, mas a pergunta que não quer calar pra gente que trabalha com isso todos os dias. O povo quer saber. Aham. Vaidade é pecado? Pois é, né? Bom, lá na Bíblia, né, o Salomão, ele fala que a vida é uma vaidade, não falando da beleza física, né? Que a gente perde muito tempo trabalhando, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de um monte de coisa, a gente consegue doenças, a gente não vive o presente para poder tentar viver o futuro. E isso é a humanidade, a gente vive desse jeito. Então, isso é vaidade. Agora, se você perguntar para mim, beleza é pecado? Não, não é, porque você tem que se cuidar. A Bíblia também coloca que o ser humano, ele é uma tríade, né? Corpo, alma e espírito. Você tem que estar bem espiritualmente, você tem que estar bem na sua alma. O que é a sua alma? O seu coração, são os seus sentimentos. E aqui a gente aloja tudo, são as coisas boas e ruins. Ressentimento, mágoa, alegria, tristeza. Se o seu coração for cheio de ressentimento, de mágoa, de tristeza, você não vai ser uma pessoa bela. Você pode até ter uma beleza exterior, mas você começa a conviver com a pessoa, todo mundo já não quer mais saber daquela pessoa, porque fala, dá muito trabalho. E a Bíblia também fala que é o corpo, então você precisa cuidar do corpo. Um dos pecados, e aí eu coloco pecados entre aspas, dos pastores ou mesmo dos crentes, é não cuidar desse templo, porque a Bíblia também diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele habita em você, você tem que cuidar bem desse corpo. Como que eu vou ser uma boa pastora se alguém olhar para mim e me ver lá caquética em cima do púlpito? Ninguém vai querer se espelhar em mim. Então eu preciso estar bonita, eu preciso estar bem arrumada. As pessoas têm que desejar. A psicanálise diz que nós vivemos do desejo. Então, quando alguém olha para você, eu sou da Igreja do Nazareno, mas eu gosto de uma igreja que é quadrangular, não sei se vocês conhecem. A quadrangular, ela nasceu de uma pastora, né? Que acho que era não, era inglesa, mas eu não tenho certeza, tá? Mas eu sei que a fundadora foi uma mulher lá em 1900, quando a mulher não era nada na vida, não era nem reconhecida, mas essa mulher ousou montar uma igreja. Então, a quadrangular, ela tem muitas pastoras, e são todas pastoras empoderadas, pastoras arrumadas, cabelos arrumados, maquiadas, quando elas chegam, cheia do Espírito Santo, mas bonitas. Por que tem que ser uma pastora que não seja arrumada? Não, entendeu? Por exemplo, a minha irmã vive arrumando gente para eu poder atender na igreja, a Rose, né? E na verdade, aí ela me levou uma pessoa para que eu atendesse. E a pessoa imaginou, tinha todo um preconceito, porque a gente é cheio de preconceitos, nós somos, né? Todo mundo tem. E aí, no ideal da menina que eu ia atender, a pastora era aquela... Gente, não falando mal de quem não usa calça, não é nada disso. Eu não quero colocar ninguém aqui dizendo, é um crente quadrado, um crente liberal, não é nada disso. Mas ela imaginou que eu era uma pastora toda certinha, de saia, de coquinho, né? Aí quando eu chego, cabelo curto, desestruturado, de tênis all-star, com uma calça saruel, para poder atender, ela ficou chocada, porque ela falou assim, não, isso não é o estereótipo do pastor que eu imagino que vai ter, né? Achei que era diferente. Exatamente. Achei que fosse Mas eu cuidei, a menina foi curada, entendeu? Tá super bem, mudou a vida dela. Porque não é nós, né? É quem habita em nós, que é o Espírito Santo. Então, você precisa cuidar desse corpo. Então, para mim, beleza, cuidar do corpo, da beleza, não é pecado. Eu acho que é uma obrigação. E dentro desse cuidado, Rose, né? A gente vivencia um pouco disso. Claro que a maioria das pessoas que procuram a agenda no salão é para cuidado, bem-estar, e muitas vezes para que tenha uma autoestima, né? Puta, de saber que tá bem cuidada, né? Nesse sentido. Mas tem gente que perde a mão com esse cuidado e vira vaidade, vira inveja. Tem gente que perde a mão com isso, né? E tem gente que se deforma com esse cuidado. Sim, né? eu acho o seguinte, a gente tem que fazer aí um retrospecto, né, na questão da beleza. Hoje você tem uma tríade que é beleza, saúde e juventude. Todos nós procuramos por isso. Eu tenho mais de 50, então eu estou vivendo a crise da velhice. Estou quase chegando, né? E quando você olha para o teu corpo, você tem que se cuidar. Então, eu sou uma pessoa que faço academia, eu me cuido e tal. Mas a tua pele não é a mesma coisa mais. Você vai mudando. E se você não trabalha a tua cabeça para você poder viver bem uma velhice, você vai pirar. E o que o mercado hoje ele vende? Ele vende que você pode ser linda, maravilhosa e que você pode ter uma juventude eterna. Não é verdade. Não é verdade.
a pele muda, o teu corpo muda, tudo muda. Aí o que você faz? Você começa a enfiar um monte de preenchimento e outras intervenções, porque a mídia diz que para você poder ser aceita, você tem que ser magro, você tem que ser... Ele dá um padrão de beleza. E a beleza não pode ser encaixada em padrão. Não existe isso, gente. Mesmo esse excesso, de vaidade, vamos chamar, não sei se é isso o nome, mas assim, esse excesso de coisas que as pessoas elas estão buscando hoje, elas estão querendo fazer como você falou, mesmo esse não é pecado. Não, eu acho que é doença. Eu acho que é diferente. Eu acho que... Não acho que seja pecado. O que eu acho é um assim... excesso de talvez. A pessoa precisa fazer terapia. Isso, ela precisa procurar. Porque assim, gente, por que a gente se transforma? Uma coisa é você que se cuidar, porque você vai olhar no espelho, Rodrigo, você também, mulheres e homens são vaidosas. E a gente precisa ter essa vaidade para você poder se cuidar. Gente, o que é o medo? O medo é o seguinte, porque Deus nos criou com medo, com esse sentimento. Quando você sente medo, por que precisa existir o medo? Porque se você vai sair, atravessar uma rua movimentada, você precisa ter medo de morrer, que vai fazer com que você olhe para ver se não está vindo o carro, porque você pode se atropelar. Então, o medo é um sentimento que te bota em estado de alerta para você poder se preservar. Isso é preservação. E nós precisamos olhar para... Então, a beleza é a mesma coisa. Quando você se olha, você precisa se cuidar para você se olhar no espelho e você gostar daquilo que você está vendo. Você precisa se sentir bem com você mesmo. E por isso que eu disse que não tem padrão. Tem pessoas que estão, por exemplo, que são magrinhas e que está tudo bem. Pessoas que para o padrão da mídia, está acima do peso e está tudo bem, porque a pessoa está super bem resolvida. E não tem padrão. Não existe essa coisa, a mulher bonita tem que ser magra, tem que ter o shape certinho. Não, ela tem que se sentir bem com ela mesma. Até porque tem várias meninas que estão super lindas, tá com o corpo em dia e não estão contentes também. Não, então, aí... Que a gente vê muitas. Aí tem a ver com a tua pergunta. Então, assim, e por que a pessoa não tá feliz com ela mesma? Porque ela tá naquele padrão que a mídia coloca. Para você ser bonita, você tem que ter o cabelo X, o corpo X, a cintura tal. Gente, quanto tempo que nós ouvimos que para ser bonita tinha que ter um seio todo com silicone, com tantos milímetros. O que está acontecendo agora? As pessoas estão tirando o silicone. Por quê? Porque hoje você ser um pouco mais natural, a beleza natural é que tá voltando. E acho que isso, acho que isso afastou também, né, as mulheres que são cristãs ou que evangélicas que for, mas afastou um pouco elas desse mundo. O que eu penso, assim, o que eu entendo é que às vezes é aquela coisa daquela igreja mais antiga, aquela igreja mais quadrada, como você falou, deixava as pessoas com medo, né? Eu percebia que tinha cliente que chegava no salão com medo de cortar o cabelo, mas com medo real, assim. Não era uma coisa assim, o pastor vai ficar bravo. Não, Deus vai me castigar. Deus não vai gostar, Deus não gosta. Isso afastou essas pessoas, né? Separou elas do grupo normal, assim, sabe? Então ficou bem... Tem um teólogo que eu gosto muito, que ele diz que a gente precisa fazer a análise, não que você tem que mudar as escrituras, porque a palavra de Deus ela é imutável, e o que é pecado, o que não é. O problema é que às vezes a gente coloca pecado em coisas que não é pecado. Gente, pecado é roubar, pecado é mentir, pecado é matar, pecado é você trair, é uma série de outras coisas. E tem cabelo, você acha que Deus vai estar preocupado com o tamanho do teu cabelo? Exatamente. Entendeu? Ele conhecendo o seu coração, no meio do... Isso. né? Um grão de areia no deserto. Pois é, sabe? Tem tanta coisa que a gente precisa se preocupar. Aí, respondendo ao que o Rodrigo colocou, eu acho, Rodrigo, que existe são problemas emocionais da pessoa ter sido rejeitada, ter traumas, e ela não se aceita. Aí ela tenta arrumar o exterior quando o interior está uma bagunça. Então, deveria ser o contrário. Ela precisa arrumar o interior, buscar uma espiritualidade, fazer terapia para ela poder se entender. E ela não faria. Quando você está bem com você não faz tantas intervenções. Não precisa. Mas eu vejo que tem muito disso, Rose. E assim, é muita gente que aponta o defeito, que ela acha que é defeito nos outros, né? Mas eu lembro até hoje, uma pessoa falou para mim, quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 voltados para você. Então, muitas vezes, ela quer que o outro seja o que ela não consegue ser. Ela não tem condições, não tem capacidade.
E eu acho que a terapia A terapia ajuda muito. ajuda bastante. E tem pessoas que são lindíssimas. Gente, tem gente que é linda, maravilhosa. Você olha pra pessoa e a pessoa não se vê, ela não consegue se enxergar. Que é a história da madraça, que eu até comentei com o Tony, porque eu estudei um pouco o conto da madraça, não para esse nosso podcast. É que eu tive que pregar uma vez para mulheres e a pregação, o tema era espelho, espelho meu, né? E aí eu tive que estudar esse conto, né? Era uma questão da inveja. A madrasta, lindíssima, uma mulher maravilhosa, mas ela não conseguia se ver e ela ficou com inveja da enteada, que também era lindíssima, mas as duas poderiam coexistir com a beleza que as duas tinham. E o que terminou? Em destruição, porque a inveja, ela traz destruição, ela traz infelicidade. E a história mais antiga, ela era uma criança, de 7 anos de idade, um absurdo, né? Se a gente pegar a inveja dessa madrasta, era em cima de uma criança. Mas a né? inveja, ela te tira da tua capacidade de racionalizar. Não é? Quando você tem inveja do seu colega, quando você tem inveja de alguém, você perde a capacidade de avaliar onde você está, de usufruir o que você tem de bênção, de usufruir o que você tem de bom, e você começa a olhar para o outro. É a grama do vizinho que é mais verde, sempre. Isso sim, aí tá. Eu percebo que as pessoas que elas não se importam se elas são bonitas ou feias para os outros, mas elas são felizes com ela, elas são muito mais bonitas. Muito. É muito legal isso. Você fala, puta, Não, ela não tá preocupada. Você sabe que eu Pô, corto bastante tá cabelo achando? curto e tem muita menina do rosto redondinho, fofinha, gordinha, que as pessoas acham que ela não deveria. Uhum. Que quando elas estão resolvidas, Não importa. ela vai lá, ela corta, ela não pergunta se alguém vai pensar, se alguém vai falar dela, se alguém... Ai, meu tipo de rosto, ela vai, ela corta e sai se achando maravilhosa, né? É isso. Isso é maravilhoso. E é legal. Elas saem maravilhosas, o que é legal porque elas se aceitam e aceitam fazer algo diferente. Então isso que é legal. Agora esse conto aí com a inveja Quando a gente pensa no envelhecimento, né, eu vejo de uma forma até triste, cara. Porque por mais que você faça a mesma coisa algumas vezes, a verdade é que é sempre só uma vez. Então, tipo assim, o Felipe de 35 anos, ele vai durar um ano só, sabe? E aí eu poder viver isso é importante, não tentar voltar pro Felipe de 25, porque, cara, todas as fases são importantes. Então, procurar. Cara, 50, aí a gente conversa, querido. Eu não vou chegar também, viu? De 50. Tá meio, rodou de pneu murcho, tá meio estragadinho. Você precisa melhorar, precisa falar com a Rose, precisa poder cuidar. A Rose vai me ajudar. Não, Precisa cuidar. mas a importância. Julião deu risada, Julião, você deu risada, você também tá meio estragadão, viu? Não é por nada não. Eu vejo a mulher, às vezes, muito presa, né, nisso, nessa beleza, que vai passar. E aí, entender que a gente pode ser uma mulher adulta, bonita, pode ser uma mulher velha mesmo, bonita. Cara, quantas senhoras lindas a gente tem no salão. Vocês que são cabeleireiros, vocês estão acostumados, estão em anos de estrada. Quando vocês pegavam uma mulher de 50 anos, há 30 anos, ela parecia que tinha 50, parecia uma avó. Era uma avó. Hoje em dia, você pega uma mulher de 50, você dá 35, a idade do Felipe. Por quê? Porque mudou muito. Mas com 15, quando eu olhava para as pessoas de 35 anos, eu não via um cara igual eu. Não. Eu já veria um cara com pelo menos 3 filhos. Já carrancudo da vida, com um monte de problema. Tipo, eu não ia ver um cara... tipo, um cara jovem, sem filho, que mora sozinho, que tá, tipo, vivendo a vida, né? Não tinha. E em relação do pecado, eu acho que a gente... Rose falou, né? A palavra, ela é a palavra, o que é pecado é pecado. Mas eu acho que para os dias de hoje, acho que quando a gente fala da vaidade, eu acho que a gente fala menos da vaidade da beleza como pecado. Acho que a gente fala mais da vaidade do interior, sabe? Do negócio de tipo assim, eu sou o Rodrigo, eu corto cabelo faz 30 anos, eu jamais vou ouvir o que o Felipe tem pra me falar, porque o Felipe corta faz 30 anos. Isso já seria pecado, que é arrogância, orgulho, que é uma coisa que é prepotência. Deus odeia o orgulhoso, e a palavra de Deus diz que ele não suporta. Então isso sim seria pecado. Eu acho que quando a vaidade começa a ir pra esse lado, muito cheio de... As igrejas lá atrás, todo mundo, até hoje, fala de crente, acha que crente é a que ela falou, do coque. Tem também. Tem, graças a Deus, porque tem, gente, não tem problema ter, né? Mas assim, não é esse perfil, né?
Teve uma história, Rosana, vocês mesmos, vocês tinham um trabalho de distribuir cobertores, teu irmão Ricardo, no final de semana, sei lá, à noite, aqui no centro da cidade. Certo. Aí uma vez eles foram lá, todo mundo entregou os cobertores. E eles chegaram e a Rosana, minha irmã, tem cabelo curto, né? E ela foi lá toda, ai, que uma oração. Aí ofereceu para uma pessoa em situação de rua. Aí a pessoa virou para ela e falou assim, quem é você para poder orar com o seu cabelo? Aí o outro morador, porque eu adoro essas coisas, porque ele já resolveu, a outra pessoa pegou e falou assim para ele, assim, larga de ser leso, assim, né? Se ela não pode com o cabelo curto, então Jesus não podia ser Jesus, porque ele era Deus de saia. Porque se só pode usar a calça, Mas ele quebrou. Aí ficou Todo mundo assim, né? Sem também responder. porque se você pensar, então tá bom. Então hoje o homem não pode usar shorts e só pode usar calça. Só que Jesus usava saia, porque a roupa que era daquele ambiente dele era tudo... Mas com sandália, era outro nível. E aí você Tanto fala, pô, essa pessoa... E tanto homens quanto mulheres usavam. É isso, Tinha... então assim, você tem que ver a tua cultura, onde você está inserido, né? E é isso. E assim, e aquela coisa, tem que olhar o coração. Com a Samuel, quando foi escolher lá o rei Saul, não sei se vocês conhecem essa parte da Bíblia, né? O Senhor Deus decidiu mudar o rei e tal, falou para ele, vai ungir o filho de Jessé e tal. E aí ele sai e ele chega na casa de Samuel e viu uns guerreiros, porque naquela época você vivia muito em guerra, então qual que é o perfil de um rei, gente? Bonito, musculoso, grande, forte, na academia lá, né? Não tinha academia, mas estava lá, né? Aí Samuel chega e olha, viu Eliabe e falou, cara, é isso daí que eu vou pegar. Então, Era o mirrado. era o perfil, né? Exatamente. E aí Deus falou, não é. Aí foi passando todos os guerreiros, né? Todos os homens lá que tinham o estereótipo do cara que seria o rei. Aí Deus vira para ele e fala, cara, não é nenhum desses. Aí ele vira para o pai e fala assim, escuta, tem mais algum filho aqui? Ele falou, bom, tem Davi que tá lá no campo cuidando das ovelhas. Aí vem menino ruivo, né? Machinho. Aí vem e fala, aí Deus pega e fala, é esse. Aí ele vira para Samuel e fala, Samuel, sabe qual é o teu problema? O problema é que você olha o exterior. E eu olho o interior do coração. Então é isso, gente, que vale. Engraçado, o Davi é o homem mais citado da Bíblia. Bastante citado. Não sei se ele é o mais, mas ele é mais citado. Mais citado da Bíblia. Interessante. E é o homem mais inteligente, né? Não, mas ele era estratégico, né? Cheio de... Ele foi muito bem sucedido. Salomão, né? Mas o Davi... Não, o Salomão era o mais sábio. O Davi fez umas borradinhas. Por isso que... Deu umas escorregadas. Não deu? Não deu? Olha todo mundo. Mas era um homem segundo o coração de Deus. O que eu admiro, e aí que tá, né? Porque que a gente pensa, né? Porque segundo o coração de Deus. Eu não entendi. Eu falei, cara, como que esse cara que adulterou, matou, por exemplo, pode ser um homem com o segundo o coração de Deus? O que ele tinha? Ele tinha o arrependimento. Então, quando você lê os salmos escritos por ele se derrama, ele pede perdão, ele reconhece o erro. Então, é isso, é quebrantamento. A Bíblia, o Senhor fala que ele não precisa de sacrifícios, mas ele quer um coração obediente. O que é obediente? É você viver a palavra, é você se importar com Deus, é você pensar no teu comportamento e falar assim, o meu comportamento espelha aquilo que um seguidor de Cristo seguiria, refletiria? Ok. Entendeu? Não é aparência, não é, sabe? não é o que os outros vão pensar, é a intimidade mesmo. E aí é até um caso engraçado, né? Mas faz um ano que eu perdi meu pai, né? E aí, nesse tempo, eu comecei a tentar me cuidar mais. Meu pai faleceu de um câncer no intestino. Passei a comer melhor, comecei a ir pra academia, me cuidar um pouco mais, tentar melhorar algumas coisas na vida. Até conversei com o Rô, né? Que a gente também tem amizade. Em algumas coisas sobre espiritualidade. E de um tempo para cá, eu tomei algumas decisões que eram, tipo, particular mesmo, só eu e Deus. Independente do que outras pessoas iriam pensar. E aí mudou demais, minha vida mudou demais. Muitas coisas começaram a andar na minha vida, mas todas as decisões foram pensadas no particular mesmo, assim, independente independente do que o Tony vai pensar, independente do que vai parecer, se eu tô sendo burro ou não. E as coisas melhoraram nesse sentido que eu comecei a fazer, cara, isso eu faço, isso eu não faço de jeito nenhum.
e as coisas andaram. É engraçado, assim, que é um negócio que é particular. Mas eu não frequento nenhuma igreja. Essa Entendi. Agora, espiritualidade gente, procurou eu e eu. Obviamente, vocês vão dizer que eu sou meio quadradona, mas, por exemplo, eu acho que uma mulher cristã, evangélica, não vai tirar uma roupa de biquíni, uma foto com biquíni, fio dental e botar nas redes sociais. Eu acho que isso não condiz com aquilo que se espera de uma mulher cristã. Mas isso é meu, entendeu? Então, eu acho que você não pode sensualizar, entende? É isso. Não sei se vocês conseguem. Como que a igreja vê isso? Eu, assim? eu como particular? pastora, eu oriento as pessoas que são da minha igreja a prestar. Não é uma coisa que você vai definir, você tem que fazer isso. Não, mas a orientação é, porque a Bíblia diz que a gente deve vestir com modéstia e ser sóbria, né? E ter uma certa de um cuidado, porque é o seguinte, o homem, o que ele deseja? Se você passar com uma roupa sensual perto de um homem, você vai acender o desejo dele. Passar de burca, vai assim. Não, mas acho que nem de boa. É verdade, porque o homem é olhar. O homem é olhar. Gente, não é. Uma mulher não. Mulher, nós não somos pelo olhar. Nós temos outras particularidades que nos faz atrair. Agora, um homem, se ele vê uma mulher bem arrumada, maquiada, com um sutiã bonito de renda e passar perto dele, pronto, entendeu? Por que eu, sendo uma mulher cristã, que tem que ter uma certa modéstia, por que eu vou colocar um biquíni, fio dental, tirar uma foto com a bumbum para trás, sensualizando? Não dá, não cola, não tem a ver com aquilo que eu escolhi de estilo de vida para mim. Não tem a ver com a minha espiritualidade. Mulher que faz isso, eu vou dizer que está errada, que não é crente? É o jeito dela, o corpo é dela. Ela faz o que ela quer com o corpo dela. Mas aquela que conhece a palavra, que está dentro de uma igreja, ela vai ser ensinada. Isso, é diferente, No julgamento. Isso, entende? Mas Isso é a verdade, né? Porque assim, a pessoa, quanto mais like ela tem, mais ela necessita daquilo. Gente, o negócio de like é tão sério que os próprios CEOs das redes sociais tiraram, né, os likes justamente porque estava causando dependência. Porque você vive dependente da aprovação dos outros. Exatamente. Mas é triste, né? A gente olhava agora, não tem. Ainda, assim, ainda tem, se você quiser, né? Tem, se não tem. Mas ficava triste, né, cara? Ó, essa foto não deu. Não deu. A outra tinha que dar Pois é. mais. Tinha que dar mais. Pra gente, o nosso trabalho, por exemplo, que depende um pouco disso, cara, é difícil da gente desvincular, da gente tá Agora, totalmente ligado. Não, esse cabelo tá legal e beleza, tudo bem, tem menos curtida. Pode falar. Eu queria voltar um pouquinho na parte do arrependimento. Queria te fazer uma pergunta, porque hoje a gente está vivendo, inclusive essa parte dos likes, né? A gente está vivendo uma era de eu tenho a razão, eu estou certo, né? A pessoa fala, eu tenho os meus direitos, as pessoas esquecem dos deveres dela. Mas assim, como funciona isso do arrependimento? Porque é muito difícil, porque se eu tô certo, como que eu vou me arrepender daquilo que eu acho que eu estou certo? A palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então eu posso chegar para você e dizer, Tony, você precisa se arrepender porque você fez isso, fez aquilo outro. Racionalmente, você pode ou concordar comigo, se você for um cara que ouve, ou você pode ser um cara turrão e você vai dizer, essa mulher tá louca e eu tô certa. Eu vou me arrepender. Por isso que existe o Espírito Santo. A gente vai orar e a nossa oração é que ele possa se arrepender. E é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Porque, gente, por que você decidiu entender que você é um pecador e que você precisa da salvação? Porque o Espírito Santo tocou no teu coração, senão a gente continua sem arrependimento. É isso, entendeu? E Agora, pode falar. não, desculpa. O maior ponto, eu acho, também do arrependimento, e aí esse é um ponto que aí, como psicanalista, a Rose até pode entender, é que muitas vezes a gente não caminha na mesma estrada, né? Esse é um ponto de altas discussões, porque muitas vezes as pessoas estão caminhando por estradas diferentes, mas querendo a mesma ideia. Então, de repente, a gente está falando de arrependimento, a gente está falando de uma pessoa cristã. E a outra pessoa, ela está se vendo com todos os direitos do mundo porque ela está se vendo numa outra perspectiva de vida que não necessariamente é uma perspectiva espiritual. De repente, é uma pessoa que está se vendo numa perspectiva de vida do agora mesmo, do que a gente tem de vida e morte aqui na Terra, né? Então, essa pessoa ela se sente com direitos também de fazer algumas coisas que contradiz outras coisas, porque
a perspectiva é outra, cara. E aí não tem como ter certo e errado nessa discussão, por isso que não é essa pessoa que vai convencer. Nesse caso aí, entra o que você tá falando, que é o Espírito Santo, porque não adianta eu te pegar de orelhada, cara, pra falar que não vai. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não sair julgando, né? Porque também a Bíblia diz, não seja juiz de ninguém. Isso. Eu acho Entendeu? que Então- isso afastou muita gente da igreja. Exatamente, porque isso tinha, né? Eu acho que isso que tinha. Olha, aquela irmã ali usa batom vermelho. Se você usa batom vermelho, só isso aí não presta. Você vai na igreja com tatuagem, cara. Esses dias eu vi uma historinha no Instagram, inclusive, que eu achei muito legal. É. Que o cara foi na igreja e derrubou alguma coisa e todo mundo olhou com cara feia pra ele, Uhum. né? Ele se sentiu mal, foi pro bar, derrubou o copo, todo mundo tratou ele bem, trocou o copo, deu outra garrafa de cerveja. Eu vi isso, não. No final das contas, o cara ficou no bar, pô, porque ele foi muito mais bem recepcionado. É isso. Agora, Rose, quando fala em religiosidade, Mas assim, deixa eu só para quem está nos ouvindo, né? Mas as igrejas, elas têm, assim, via de regra, as igrejas têm recebido bem as pessoas. A igreja ainda é um lugar em que as pessoas têm esperança. Elas, quando você está desesperado, transforma. Então, eu consigo entender os problemas que a igreja tem muitos problemas, como outras religiões também têm, entendeu? Agora, o que eu acho que talvez o que precisamos, que quem está na igreja, é sair desse papel de juiz, porque Deus não deu esse papel para ninguém, o único juiz é Ele, e tentar acolher. Eu acho que esse é o papel da igreja, é o acolhimento. eu Entendeu? saio, Rose, daqui do Jardim Aurélia e vou até lá no Jardim Miriam, onde você prega junto com outro pastor, porque eu acho que lá eu realmente sou muito bem recebido. Então é muito diferente. Eu já passei por várias aqui perto, já fui em vários lugares, mas a recepção é muito interessante, faz diferente. Ou talvez a gente se identifique mais com o local. Eu acho que tem a ver. Eu acho que cada igreja, você fica na igreja que você se identifica. Eu acho que Deus tem uma igreja. Eu acho que Deus tem uma igreja para cada pessoa, sabia? Assim, para cada grupo. Por exemplo, eu vou receber agora no final do mês, não, no mês que vem, um cara que tem um trabalho com esse pessoal de Harley Davidson, motociclista, e cabelo comprido, tatuagem e tal. E ele vai lá para poder contar pra gente, que é aquele povo que não está muito acostumado com essa galera, de como é evangelizar para essas pessoas. Então, eu, Rose, com o meu jeito de ser, eu não vou ter uma repercussão em cima deles se... Agora, ele que entende a linguagem, ele sabe como funciona. Então, ele vai pregar, o Espírito Santo vai fazer a obra, mas vão ser acolhidos. É como jovens. É diferente, né? O pastor jovem e o pastor... É completamente diferente. Então, você adequa. Aí, por que eu acho que vocês, cabeleireiros, têm um sacerdócio, né? Assim, não espiritual. Mas vocês têm algo que eu acho bem legal, e que eu acho bonito, que a pessoa chega lá se sentindo não bonita, se sentindo para baixo. E aí vocês lavam o cabelo, vocês cortam o cabelo, vocês conversam. E a pessoa sai de lá renovada. Sim. Isso faz muita diferença na vida das pessoas, entendeu? Tem gente que vai no cabeleireiro só por causa do cabeleireiro. Não é nem por conta de cortar o cabelo. É porque ali ela está sendo acolhida, está sendo escutada. Quantos clientes a gente tem lá no sábado, por exemplo, ela já tá pronta faz tempo, cara. E ela tá lá andando pelo salão, conversando com outras pessoas. E ela já tá pronta, o cabelo dela tá pronto, a unha tá pronta. Mas ela tá lá, porque vocês acolhem, né? Nesse ponto... Vamos girar a roda, agora vamos falar de outra coisa? Bora. Mas pera aí, só uma coisa. Nesse ponto que o Tony falou, cara, eu acho que tem um baita de um ponto importante, não só para qualquer tipo de liderança, eu vejo, cara. Porque a gente, às vezes, aponta pro pastor, pro padre, pro líder no geral. Mas a gente, como educador, e, cara, a gente tem um problema enorme, e aí uma parte dos pastores tem, que é se aproximar de quem vai bem. A gente, como educador, de repente, se aproxima daquele aluno que vai bem. O pastor se aproxima daquele fiel que está mais perto de Deus, quando a nossa função, na verdade, é justamente o contrário. Porque aquele cara que já está mais perto de Deus, esse cara ele precisa menos do pastor do que aquele outro cara mais difícil, aquele outro cara questionador, aquele cara do porquê, aquele aluno mais difícil, sabe? Porque que a gente às vezes olha e fala, cara, não, esse aqui não dá, cara, esse não vai ser cabeleireiro. É porque o mais difícil dá mais trabalho, né, gente? Mas essa é a função, a igreja tem que ir atrás daquele que precisa, porque talvez até o fato dele questionar é porque ele precisa ser ouvido, né? E a gente precisa buscar, né? Você tem que buscar a pessoa que está em situação de rua, você precisa ir atrás
da prostituta, você precisa ir atrás do viciado, você precisa ir atrás de quem está depressivo. Você precisa cuidar dessas pessoas que estão precisando de ajuda, a pessoa que se corta. Você tem hoje pessoas que estão precisando de um abraço e a igreja não está olhando, então a igreja precisa olhar, eu acho que precisa cuidar. Rose, Uhum, pulando um pouquinho aí pro assunto, mas mantendo essa pegada da vaidade, uhum. já que você é a jornalista que trabalha muito com a parte política e ainda você é uma pastora, político é o cara mais vaidoso do mundo? Não, é o mais sem vergonha. Não dá para falar isso. Resume. Acho que assim, depende. Eu acho que tem assim estudos que apontam que todo líder, né, ele tem um pouco de uma questão psicológica dele. Ele é vaidoso e ele precisa, inclusive, se distanciar um pouco do sentimento até para poder tomar decisões. Então, por exemplo, quando você é dono de um salão, tem hora que você tem que tomar decisões que você não gostaria de estar tomando, mas para a sobrevivência do negócio e para poder beneficiar uma quantidade maior de pessoas, às vezes você precisa tomar decisões que você não queira. E nesse momento, você precisa ser mais frio. Então, o político, ele é vaidoso no sentido de ter o poder, né? Mas ele também é movido, né, alguns políticos, pela realização. Porque, assim, o pastor Aguiar, não sei se vocês conhecem, mas ele diz o seguinte, que se você que é bom não ocupa o espaço, você vai deixar pessoas que não são boas fazer e ocupar o espaço. Então, se você tem um chamado, se você tem, sei lá, uma vocação, coloque a palavra que você queira colocar. Ocupe o espaço, faça. Então, o político, tem políticos que fizeram muito bem para o Brasil, fora do Brasil, e precisamos deles. Porque quem é que quer pagar o preço de ser um prefeito e ser xingado de ladrão? Quem quer pagar o preço de ser um presidente e ser xingado de corrupto? Mas alguém precisa fazer isso. Alguém investir E hoje a gente... na maleira, né? Isso, exatamente. E, inclusive, ser perseguido o tempo todo. Você tem o Ministério Público, você tem os tribunais de contas. O tempo todo ele está sendo olhado, criticado. A gente né? viveu... Isso, o tempo todo. Correntes estão sempre, né, cara? A gente viveu, né, um período de ascensão da política no país que, tipo, eu acho que isso, muito mais do que a justiça, vai em algum momento colocar, tipo, pessoas melhores, né? Cara, verdade, beleza, os caras vivem outra vida, mas hoje você só entra num avião, você tem um político lá, alguém vai xingar, sabe? Você chega... Mas aí eu acho que aí eu acho o seguinte, você tem que debater, mas sem ofender. Sim, Eu acho que a falta de educação, porque existe uma questão que a gente precisa respeitar, que são as instituições. Por que existem regras no mundo? Existem regras no mundo, porque senão o mundo vira de cabeça para baixo. Então você vai para a psicanálise, se você não tiver uma horda, por que um torcedor ou qualquer outra coisa, quando você está em grupo, por que você faz coisas que você não faria sozinho? Porque você se sente legitimado para poder bater, para poder xingar, por quê? Se fosse sozinho, você não faria. Então, nós precisamos voltar a ter democracia. Nós vivemos num país democrático. E num país democrático, as pessoas têm o direito de falar aquilo que pensam, votar em quem quiserem votar, fazer a defesa do que elas querem, e elas não podem ser ridicularizadas ou oprimidas por conta das decisões dela. As pessoas precisam ter direito, elas têm que ser, porque elas já têm esse direito, mas às vezes elas não são respeitadas, de viver como querem, de tomar as decisões que querem, porque nós vivemos num país democrático. Agora, o que não pode ter? Você não pode sair xingando as pessoas. Eu acho que tem que ter respeito, entendeu? Nós vivemos recentemente um caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes com um morador aqui da região nossa, que teve uma briga no aeroporto, começou a xingar. Gente, inclusive, aí, um vídeo agora para análise, né? isso, agora essa família arrumou uma briga, um problema, porque no momento... preso agora lá no dia 8, no dia 8, as famílias perderam as pessoas. Pessoas que foram Mas, condenadas. cara, De golpe, tentativa de golpe. E ele foi, né? Então você fica imaginando então, assim, veja as brigas. Assim, eu acho que você tem que decidir o que é importante para você e para o seu país. Mas nós precisamos entender que o debate precisa ser debate de ideias. A violência, ela tem que ficar longe da gente, entendeu? Eu percebi uma coisa, que quem incita a coisa errada
não participa. Sim, porque você vai usar as pessoas que são... Cara, é porque assim, ó, a gente tem... Quem manda bater não vai. Não, cara. A gente tem que entender que o poder, ele se encontra na mão de uma parcela pequena da população. O restante é massa de manobra, cara. E aí não adianta colocar como se a gente não fosse, porque a gente é. De algum movimento a gente é. A gente pode, tipo, eu não sou do Lula, ou eu não sou do Bolsonaro, tá? Mas eu sou do antipolítico. Mas de algum movimento a gente faz parte, cara. E aí, as pessoas precisam mesmo de clareza, né? Que aí é o conhecimento. Eu acho que o conhecimento é a educação. Eu acho que quanto mais você lê, quanto mais você se educa, quanto mais você entende o que é esse mundo, você tem capacidade de refletir e tomar decisões adequadas. Eu acho o seguinte, todos somos levados para alguns caminhos. E eu acho que as redes sociais, e quando eu falo redes sociais, eu falo a tecnologia, por exemplo. Uma das discussões que nós temos hoje é qual que é o papel que a inteligência artificial terá na nossa vida. Então, a gente precisa pensar que mundo que nós estamos vivendo, o que nós queremos para nós enquanto humanidade. Rose, E aí a gente decide, né? Quero te fazer 2 perguntas aí em relação a isso, a inteligência artificial e a parte da política também. Os dois, acredito que ainda batendo nessa tecla da vaidade. Primeiro, hierarquia é necessário? Eu acho que é. É importante, né? Eu acho que a organização é importante. Por exemplo, vocês que trabalham juntos. Se vocês não tivessem lá uma gerência que organizasse a sua agenda, que definisse quem vai pagar, daria jeito? Não teria como. Não, ia virar uma bagunça. Agora, eu acho que pode ser uma hierarquia democrática, entendeu? Em que você vai um respeitar o outro, um vai saber qual que é o papel do outro. Não é uma ditadura, uma opressão, um fascismo, um nazismo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de organização, entendeu? E no caso da inteligência artificial, como que a religião vê isso? Sabe que eu não parei para pensar ainda, mas dá medo. Por exemplo, outro dia eu fiz um teste, gente, mas de verdade. Eu peguei, você tem... Não é? Gente, eu peguei e falei, quero pregar sobre a caverna de Adulão, né? pregação inteira. A pregação, o que eu faria? Eu fiquei assustadíssima. Você leu inteiro? Você leu tudo? Rose, Porque depois eu pergunto. Eu fiquei assustada, não é? O chato escrever. Você não tem noção do que você pede pra ele. E ele fez tudo. Ele deu do jeito que... E engraçado, e é o mais engraçado, fica parecendo que você teve aquelas ideias, porque assim, é muita ideia que você teria mesmo. Você teria. Agora, por aí, é muito doido. Então, eu não tenho ideia, mas assim, do que vai acontecer. Mas o que eu acho que tem que acontecer? Com o advento, eu acho assim, gente, não vai voltar para trás. A tecnologia chegou para ficar, vai mudar a nossa vida. Vai chegar um tempo... Outro dia, eu fiz uma entrevista com uma pessoa de uma empresa de tecnologia e ele estava no estúdio, na TV. Aí ele falou assim para mim, daqui 2 anos, já existe isso em outros lugares. Aqui no Brasil, eu vou estar na minha sala, você vai estar aqui uma imagem minha, quem estiver assistindo o holograma, e você vai conversar comigo e eu vou estar. Só que eu vou estar num outro local, mas eu vou estar aqui com você. É isso, entendeu? Não tem jeito. O que vai fazer com que a gente não se desumanize? Eu acho que essa é a questão. São os valores e a afetividade. É o que você importa. Então, assim, você vai ter um colega do seu trabalho, aquilo é família. Você vai cuidar do teu filho, você vai cuidar da tua mãe. Então, são esses valores que vão permanecer para você não desumanizar. Porque vai chegar uma hora e vamos pegar relações de trabalho. Existe já toda uma discussão da indústria 4.0, que é uma indústria que você vai ter muito menos necessidade de mão de obra, e isso vai acontecer, porque a tecnologia vai substituir, já substituiu, gente, há muito tempo, muita coisa. Você tinha linha de produção com 100 pessoas. Hoje, por conta das máquinas, é tudo automatizado e tal. Então, assim, nós precisamos... E aí que tá. A gente precisa perceber onde estão os empregos, né? E a juventude, quem está se formando, precisa olhar isso. Hoje nós temos 180 mil vagas no Brasil que não são preenchidas, com salários altíssimos. Por quê? Porque está tudo na área de tecnologia. Agora, tem profissões que elas vão sumir. Jornalismo é uma das profissões que eu acho que se você não souber falar, você vai dar opinião, uma matéria, você pede para ir, escreve sozinho. No direito, você vai ter ali uma defesa de uma ação, eu não sei como chama aquilo que eles processo, vai fazer sozinho. O que tem ainda que não avançou muito?
é a questão isso, da informação ser correta ou não. Porque como ele vai pegando a informação de um monte de lugar, pode ter coisa errada lá no meio, né? E aí você precisa ter a checagem, é da confirmação da informação. Mas vivemos um mundo disruptivo, gente. Quem gosta de filmes de questão científica, hoje é um mundo que nós não vamos viver. Os nossos filhos, Nós não, mas... os nossos netos... Cara, eu vejo, né, tipo, misturando um pouquinho com a política, eu vejo os caras brigando pra passar uma reforma trabalhista e daqui 10 anos, cara, pelo menos 10 profissões a gente vai ter, pelo menos, chutando baixo, pelo menos 10 profissões que a gente não faz nem ideia que exista, que vai existir. Que, cara, quantas coisas hoje, quantas pessoas, tipo, milionárias hoje, de coisas, cara, que a gente não pensou, não imaginaria. Se há 10 anos atrás fala assim, ó, cara, eu vou jogar videogame na minha casa e, cara, vai ter 1 milhão de pessoas me assistindo e as pessoas vão estar pagando por isso. Quem imaginaria que isso ia acontecer? As pessoas Cara, eu sou jogador de pôquer Virtual. cara. E assim que eu sobrevivo melhor que qualquer classe trabalhadora. Ah, não, mas isso é loucura. Não, tá aqui, ó. Eu jogo de forma estratégica, é o meu trabalho. Cara, e você... Gente, a Covid mudou tudo. Quando nós tivemos nós tivemos que nos adaptar, eu acho que mudou, Tony. Eu acho. Mudou muito. Mudou. Cara, muita gente deu os starts pra alguma coisa assim, sabe? Quando cara? fala de inteligência artificial, de tirar emprego, eu tenho uma percepção um pouco diferente disso. Eu acho que a inteligência artificial, nesse sentido, a tecnologia pode ajudar muito. Se a gente pensar que a gente é espiritual, que a gente é formado de energia, que a gente tem que se religar a Deus novamente, eu acho que quanto menos a gente tiver que trabalhar, mais a gente vai se espiritualizar. E eu vejo assim, cara, que quanto menos no futuro a gente depender do dinheiro, menos existir o dinheiro e essas máquinas trabalharem a favor da gente, eu acho que a gente pode realmente trabalhar menos. Mas vocês acham que a gente trabalha pouco? Eu acho que a gente está trabalhando cada vez mais, a informação não cansa. Muito mais do que faz. Meu medo é quem vai ser o detentor dessa tecnologia, porque pode ser um só, né? Pode ser 2, 3. Isso eu não já tenho. Eu trabalho mais. E aí é exatamente por isso que é importante, cara. Eu vejo governos que trabalham menos que a gente. Bem, né? Pô, cara. Não, cara, mas aí que tá, ó, de verdade, né, cara? Na época dos meus pais, saía cedo de casa, 5 horas voltava pra casa, e, cara, assistia o jornal, fazia algumas coisas. Eu não faço ideia a última vez, cara, que eu liguei a TV, tipo, pra assistir alguma coisa aberta. Porque tudo tá no seu celular. Não é nem só por causa disso, é porque, por exemplo, eu saio de casa, eu vou pro salão, eu saio do salão, se eu tenho que dar aula, eu vou dar aula, se não, eu tenho que montar o vídeo pra postar, aí eu tenho que ver o que tá fazendo. Então, você tá Tudo isso eu tô trabalhando. Trabalhando. A tecnologia não tá fazendo eu trabalhar menos, tá fazendo eu trabalhar mais, tá mais fácil. Eu tenho mais acesso. Antigamente eu tinha que pegar um avião e ir lá pra Londres fazer um curso de cabeleireiro. Agora eu passo cartão aqui mesmo, pelo celular, compro o curso que eu quero ver, eu faço. Mas, cara, eu trabalho muito mais. A questão é que agora, cara, ficou até massivo. É tanto conhecimento, é tanta coisa chegando, é tanta oportunidade que a gente precisa meio que garimpar o que a gente vai fazer, como a gente vai ocupar nosso tempo, mas eu acho que a gente trabalha mais. É por isso que você precisa entender que informação, ela é diferente de, eu vou usar conhecimento, mas de sabedoria. A informação, ela tá para todos, e você vai sendo receptivo, você vai sendo receptor, vai assumindo aquilo. O que te faz ser diferente, ser um profissional diferente, uma pessoa diferente? É o que você vai absorver aquela informação e o que você vai fazer com ela. Essa é a diferença, entendeu? Essa é a diferença. Acho que muita gente passou a trabalhar muito mais depois da informática. E eu trabalhei a vida toda, o Rodrigo, que me acompanha, todos esses a gente trabalha juntos. Eu sempre trabalhei em casa depois do trabalho. De 10 anos pra cá, eu decidi que eu não ia mais trabalhar depois do meu horário de expediente. Não, você tem que ter o controle da tua agenda. Hoje eu tenho o controle da minha vida. Ainda bem que você consegue, né? Porque não é todo mundo que consegue, porque a realidade vai nos absorvendo. Eu, por exemplo, minha geração, que tá no começo, no período de construir a vida, se deixar, vai dar 7 à meia-noite. Mesmo com filho pequeno, você fala, filho pequeno, você tá no celular respondendo a cliente aqui, o filho te puxando aqui pra você poder ver. Gente, sabe uma discussão que tem, assim, que
na academia, por exemplo, a gente sabe que a mãe, quando está amamentando, o que cria o vínculo afetivo entre mãe e bebê é aquela troca de olhar. Quando ela está amamentando, ela segura o peito, ela bota ali. Agora, ela não olha mais. Ela tá com o peito, ela tá com o celular aqui. Ele tá fora do bico, tentando arranjar o bico. Isso, exatamente. É uma questão de você ter... Então, isso é uma questão séria. Que a tecnologia, muitas vezes, ela nos separa, apesar de nós estarmos próximos, nós estamos separados. Você vai num restaurante, se você olhar, tem uma família reunida, mas todos estão no celular. É muito triste. Mas, cara, a gente mas a gente precisa. Como eu já tive problema com isso, tipo, hoje eu tento me policiar e, tipo, tento cobrar da Manu também, cara. Da gente não tentar. Mas é porque eu já tropecei nisso aí. Já tive problema. Cara, e é triste, né? Você vê, cara, um casal ali, tipo, cada um aqui no seu... E pior. E o pior é quando... Gente, mas o pior não é isso. O pior é quando você tá na frente do cara, da pessoa, e você tá conversando com ela pelo WhatsApp. Rosa, nós temos que finalizar. Foi muito legal. Gostaria de convidá-la novamente para uma próxima rodada aqui, se você puder estar presente, a gente tocar em um outro assunto, talvez. Mas, assim, foi muito legal. Achei que passou muito rápido o tempo nosso aqui também. Muito obrigado, viu? Se você quiser deixar uma mensagem aí para as pessoas... Não, eu que agradeço o convite, né? Me sinto privilegiada de estar no meio de 3 profissionais aí da beleza, né? Que deixa as mulheres mais bonitas. Mas é aquilo que eu falei, eu gosto dessa área da estética, da beleza, porque vocês conseguem transformar as pessoas. E é muito lindo quando você pega uma pessoa, esses programas de televisão, que a gente vê de televisão, das pessoas que chegam lá todas assim, entristecidas, não se veem, não se enxergam com a beleza que elas têm. Aí quando você transforma elas ficam, é outra pessoa. Então eu acho que isso é muito legal, esse trabalho que vocês fazem, né? E também, quando vocês puderem ajudar, que vocês perceberem que a pessoa está exagerando, que já é uma dependência, indica para ir para uma terapia, para poder... para poder a pessoa poder ser curada, né? Porque às vezes ela está doente emocionalmente, ela precisa perceber que ela é única, maravilhosa e aquela história, beleza não tem padrão, gente, não tem padrão. E a gente viu isso no final de semana. Cara, a gente viu... Cara, super legal até, né? A gente foi num evento e aí teve alguns desfiles, cara. E aí teve uma marca que colocou 2 senhoras de cabelo branco. Maravilhoso. Uma marca colocou, tipo, gente preta, gente gordo, uma menina sem uma perna e sem... Isso é diversidade, isso é legal. Isso é diversidade de verdade, a gente viu isso. E aí, mas é legal que você traz pra gente também, né? Porque não existe CNPJ forte se o CPF não for forte, né? E aí... Eu nunca tinha ouvido isso. Muito bom. Cara, a espiritualidade é o que vai trazer essa condição pra gente, cara. Porque não adianta, cara. Eu posso ter a melhor técnica do mundo. Se eu tenho uma vontade de fazer o cabelo, de colaborar com aquela pessoa. Gente, tudo tem que ter paixão na vida. Tem que fazer. Você precisa gostar do que você faz. Quando você gosta do que você faz, você não sai de casa mais um dia que eu vou ter que atender um monte de gente. Quando você gosta, quando aquela mulher fica linda, você fala, nossa, cabelo. Aí você tira foto, aí você quer mostrar, você quer... Não é? É isso. Eu acho que o segredo é esse, é você gostar do que você faz. Mesmo quando eu vejo você lá no púlpito, falando com as pessoas, é muito legal também quando a gente vê aquelas transformações lá. Eu acho que é o mesmo prazer. É acho isso. que não é diferente. Muito bem. Rodrigo. É o seguinte, eu acho ainda que você tem que ser loira. Tá, bora. Continuo com a minha opinião. Defendendo, né? Tá? Obrigado. Eu que agradeço. Gente, se vocês gostaram, curte, compartilha e ativa o sininho. Um abraço aí a todos. Rose, muito obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Tchau. Beijo.